Oi pessoal, aqui é a Bárbara. Se vocês tiverem visto aí meu último vídeo que eu coloquei no YouTube, vocês talvez saibam que eu tô fazendo uma campanha de arrecadação para o meu mestrado em Oxford, em literatura do século XVIII. Então eu já tô aqui em Oxford, na verdade, eu cheguei há uma semana atrás. Tô fazendo meu isolamento aqui, também por isso que meu cenário não é dos melhores. Mas isso, então no vídeo anterior eu falei sobre como, através dessa campanha, que está em parceria com a Rede Mais Educação, eu vou devolver todo o dinheiro arrecadado para outros estudantes do futuro. Inclusive, hoje mesmo eu vou gravar uma entrevista com o Homero, que é o fundador dessa rede, caso vocês queiram saber mais. Enfim, além de devolver todo o dinheiro, eu também me comprometi a gravar videoaulas com o conteúdo que eu aprendi aqui em Oxford, gratuitas, né, para deixar aí no YouTube. Então eu achei que seria interessante gravar um videozinho assim de introdução para falar um pouco melhor sobre o que eu já estudei na minha graduação em King's College Londres, o que eu planejo estudar aqui em Oxford, e também como vai ser meio que um monólogo, assim, uma conversa a respeito do meu maior interesse em estudos literários, que é o diálogo, o meu interesse atual, né? Que é o diálogo entre a literatura com espiritualidade, religião. Né? Em inglês a gente chama isso de post-secular studies, né? Pós-secular, estudos pós-seculares, não sei se dá pra falar isso em português, mas enfim, esse é o meu maior interesse aí. E agora pro dia 5 de outubro eu tenho que mandar meio que o meu abstract, né? O resumo do que eu planejo explorar na minha tese de mestrado. Então, enquanto eu tô fazendo essa pesquisa, eu achei que seria interessante também já gravar esse vídeo, que pode ser que seja interessante para vocês também. Então, nesse meu monólogo, eu também vou emprestar bastante do conteúdo que eu tô adquirindo pelo curso online do professor Rodrigo Gugel. Né? Caso vocês não conheçam, ele é um crítico literário muito incrível. O curso que eu tô fazendo é o Bases da Criação Literária. Super enriquecedor, tô gostando muito. Pode ser... é interessante para todo mundo e talvez em especial para quem gosta de escrever, de escrita criativa, mas eu tô fazendo só pelo conteúdo literário mesmo e tô achando muito legal. É isso, as aulas do Rodrigo Gugel, também do professor Bernardo Brandão, que tem uma aula que tá no YouTube de graça, chamada Literatura e Sabedoria. E também o conteúdo aí que eu pego pela internet, Formação do Imaginário no Insta, também o Instituto Dom Literário, tô fazendo uma série de lives no Insta, sendo muito interessante, então também emprestar um pouco desse conteúdo para fazer um diálogo sobre a importância da literatura e a importância também dessa abertura do leitor à espiritualidade. Então já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso, então beleza. E também, né, só pra dar um contexto, né, vou falar então sobre literatura e religião, espiritualidade e religião, e eu vou estar falando mais especificamente sobre a religião cristã, primeiro porque eu sou católica, então eu tenho um interesse pessoal nisso, mas também porque, como eu tô fazendo literatura inglesa, né, literatura ocidental, a religião que tá presente aí, que tá permeando os textos literários da época é a religião cristã, né, então vai ser meio que essa discussão mesmo. Então, bom, agora eu vou usar um termo que eu ouvi numa live do Instituto Dom Literário, acho que 2 dias atrás, que fizeram, sobre por que a literatura é tão importante para as pessoas, né? Para o ser humano. Então, falaram que a literatura, ela é tanto um espelho quanto uma janela, né? Um espelho por quê? Porque a literatura ajuda que a gente se enxergue, né? Ela nos reflete através dos personagens, através da narrativa, do que acontece, mesmo que seja uma história de ficção, mesmo que ela se passe em algum outro lugar, né, as experiências humanas são universais, né? Todo mundo passa por perdas, se apaixona, todo mundo tem dificuldades, então são temas universais aí que a literatura traz, né? Uma bagagem universal. Por isso que a gente pode se conhecer e que a gente também pode crescer como pessoas através da literatura. Né? Então a gente vê como o herói superou um problema pelo qual a gente também está passando. Então a gente tem esse modelo, né, em que a gente pode se espelhar. Enfim, então essa literatura como espelho, a literatura também é uma janela, porque é a janela que abre, né, a nossa visão, nos permite chegar a outras realidades. Então, né, na literatura russa a gente aprende sobre um contexto que provavelmente, né, um local, uma história ao qual talvez a gente nunca tenha contato pessoalmente, fisicamente, mas pela literatura a gente tem essa noção.
Então é isso. Então, agora na primeira aula do curso sobre base da criação literária do Rodrigo Gugel, ele fala sobre os 3 maiores vícios da criação literária hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Faz tempo. Mas que, né, eu diria que também é os 3 maiores vícios da interpretação literária, né? Que são as mesmas coisas que eu percebi durante minha graduação no King's. Muitas vezes os professores insistiam nessas 3 mesmas coisas. Né? O que é? Primeiro, o formalismo, que é você sobrevalorizar a forma ao conteúdo, né? Então o conteúdo não importa tanto, o que importa é a forma. Depois o niilismo, que é a negação de qualquer crença. E por último o solipsismo, que você é essa percepção de que não existe nada além do eu e das minhas sensações, né? Então a realidade é só um conjunto de várias sensações e na verdade esse último, solipsismo, foi o que levou o G.K. Chesterton, caso vocês conheçam, eu acho que vocês devem conhecer, mas que levou o Chesterton a quase a loucura, né, quando ele era mais novo e que mais tarde levou ele a abraçar a fé cristã, né, que a fé cristã serviu como um antídoto aí para o solipsismo. Acho que é assim que fala em português, né, solipsismo, enfim. Inclusive eu fiz a minha tese de graduação sobre o Chesterton e falei sobre as figuras quixóticas na ficção do Chesterton. Quem sabe eu posso falar sobre isso em algum outro momento, mas é isso. Então, esses 3 grandes vícios, né? Eu acho que o Gugel ele pegou esses 3 vícios essa categorização, né, do livro A Literatura em Perigo, do Todorov, se não me engano, que também parece muito bom, eu não cheguei a ler. Mas, então, qual que é o resultado desses três vícios, certo? É que você acaba cortando... Bom, primeiro o resultado óbvio, que se percebe muito facilmente, é um empobrecimento muito grande da nossa percepção daquela obra literária. E também que você corta o diálogo, né? Você intencionalmente está cortando o diálogo com qualquer tradição, qualquer passado. Isso eu percebi de forma extrema durante a minha graduação, assim, no meu primeiro semestre, no meu primeiro semestre do primeiro ano de graduação lá no King's College, a gente fez uma matéria, inclusive a minha primeira aula foi sobre isso, Introducing Literary Theories, então, introdução às teorias literárias, que era, enfim, basicamente bastante Foucault, Derrida, Barthes, pra quem, enfim, tá familiarizado com essas figuras aí, que desconstroem a literatura e a cultura, enfim. Então, essa parte os 3 vícios aí do Gurgel tem muito a ver com... Me lembrou muito o que eu aprendi sobre o Roland Barthes, acho que é assim que pronuncia, aquele texto dele, Death of the Author, né, a morte do autor, né, em que ele defendia que a gente tem que ler um texto literário enfim, fingindo que o autor não existe, como se ele tivesse saído do nada, né? Porque eu acho que tem a ver com... Ele considerava que o autor, o indivíduo, ele era sempre valorizado demais, assim, na cultura, na sociedade, e sendo que, por exemplo, o escritor, ele escreveu um texto, mas aquele texto não é mérito só dele, né? É mérito da cultura, da sociedade, da língua, né? Que estavam ali... como é que fala? Enfim, em que o texto está circundado, enfim, que circundavam o texto, né? Então, eu escrevi um livro, mas esse livro é produto também da minha cultura, não é só meu. Enfim, eu acho que era meio que isso que levou ao desenvolvimento dessa teoria. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Eu não sei tanto, né, a respeito. O Barthes não era meu autor preferido de estudar, eu não liguei muito pra ele. Mas, enfim, então, o que acontece? Então, a gente, seguindo essa teoria, o que você faz? Você vai pegar ali Shakespeare, e mesmo que ele já esteja morto, né, mas ainda assim você vai fingir que ele nunca existiu, e você vai desconsiderar completamente o contexto histórico em que ele estava, contexto religioso, isso e aquilo, e qual que é a consequência? Que você pode fazer o que você quiser com esse texto, você pode enxergar o significado que você quiser nesse texto, tipo, é assim,
você vai olhar pro texto como se ele estivesse vindo do nada. Então ele pertence a você ali agora, o que importa é a sua relação com o texto. Né, claro, isso tem... Não tô falando que a única visão, a única interpretação que importa de um texto literário é a interpretação pessoal do autor, né? Claro, vou pegar ali uma poesia de algum autor, a gente não tem que ler exatamente da forma que o autor tinha pensado. Ah, não, mas você não pode interpretar desse jeito essa estrofe aqui, porque na verdade ele estava falando da avó dele que morreu. Não, claro que não. Claro que é muito importante realmente a gente valorizar essa conexão entre o leitor e a obra, claro. Mas se você rejeitar completamente, né, qualquer história pessoal, né, qualquer pessoa por trás do texto, a leitura desse texto vai ser muito empobrecida. Muito. Você vai estar fazendo uma corrupção muito grande. Você pode cair numa corrupção muito grande ali do que era da intenção do texto mesmo, assim. Então isso eu percebi muito também durante minha graduação. Então, por exemplo, tem um livro do Evelyn Waugh, escritor Evelyn Waugh, que é um escritor inglês, chamado Brideshead Revisited. Eu acho que em português é Retorno a Brideshead. É muito bom. Se vocês puderem ler no original, eu recomendo. É um texto riquíssimo. Eu li esses tempos atrás. É de 1900 e alguma coisa, assim, mais recente. Mas, enfim, só pra dar um... Eu não vou falar o que acontece no livro, mas ele basicamente acompanha o amadurecimento, né, o desenvolvimento pessoal de principalmente 3 personagens, né? Então, o protagonista é o Charles Ryder, que é um jovem que vem aqui para Oxford para estudar, inclusive. Aqui em Oxford ele conhece o Sebastian Flyte, que é um cara, tipo, super... tá nem aí, ele só quer saber de aproveitar a vida, isso e aquilo, ele é super rico. Enfim, eles ficam muito amigos e o Charles... Então começa a frequentar a casa do Sebastian, vira um grande amigo da família. Ele conhece a Julia, que é a irmã do Sebastian. Enfim, milhares de coisas acontecem. Mas o que é... Por que eu tô dando esse exemplo? Porque esse livro, se você for ver hoje em dia as discussões em torno desse livro, ou até as adaptações cinematográficas, eu ainda não assisti, mas eu vi o trailer, tem uma série e um filme, eu acho, baseado no Brideshead Revisited. Essas adaptações se focam completamente, assim, em experiências eróticas dos personagens, tipo... Ele só quer retrata-se como se o livro inteiro fosse o livro dos prazeres, isso e aquilo. Tipo, a vida em Oxford, para os estudantes no século XX, é só luxos e isso e aquilo. Mas eu tive uma conversa muito interessante. Eu entrevistei um professor aqui da Inglaterra chamado Garrett Kilroy. Ele estudou bastante sobre esse livro. É que há poucos tempos atrás, fez não sei quantos anos que o livro foi publicado, esqueci agora, mas eu vou deixar o link para a entrevista, que foi muito interessante. Então, o que a gente descobriu, né? O que eu aprendi nessa entrevista, né? Que é muito, muito triste que se tenha essa visão superficial da obra hoje em dia, porque, na verdade, quando você considera o que o autor tinha intencionado, o que ele tinha entendido da própria obra, é que o livro, na verdade, é um desenvolvimento espiritual dos personagens, certo? Então, o subtítulo, inclusive, quando não sei se é só no manuscrito ou se na primeira edição, nas primeiras edições do livro estava assim já, mas o subtítulo do livro que o Evelyn Waugh tinha pensado era Brideshead Revisited, A Theological Journey, se não me engano, ou seja, Retorno a Brideshead, uma jornada teológica, né? Então, ou seja, o autor escreveu pensando nesse desenvolvimento espiritual dos personagens. Porque o que acontece? Vocês podem assistir a entrevista, mas só para dar um panorama, para vocês perceberem que, por exemplo, o Charles Ryder conhece o Sebastian Flyte. Então, ele tem essa primeira etapa do amor, né? Que a gente pensa lá no Philia, no Eros e no Ágape, né? Os 3 tipos de amor. Então, primeiro ele com o Sebastian, o Charles conhece o Philia. Com a Julia, ele conhece Eros, né, o amor erótico, o amor romântico. Por último, lá no finzinho do livro, vocês vão ver que ele chega ao conhecimento desse amor divino, né, o Ágape. E é uma trajetória incrível, muito bonita, assim, de você ler de você ler com essa perspectiva.
por isso que é uma pena, né, que o pessoal... Hoje, claro, ninguém vai querer ler o Brightside Revisited nessa lente, ninguém vai querer enxergar, porque ninguém quer ter uma visão teológica sobre as coisas. Mas é uma pena, né, porque realmente se perde muito do que, obviamente, até o próprio autor tinha intencionado. Um outro exemplo que eu tenho é o Jane Eyre, é o exemplo do livro da Charlotte Bronte, Jane Eyre. Se vocês não leram ainda, gente, tá na hora, é incrível, muito bom. Especialmente no original. É muito importante, se vocês puderem, é muito importante que vocês leiam no original, por conta do que eu vou explicar agora. Eu li esse livro pela primeira vez no meu primeiro ano da faculdade, numa matéria chamada Classical and Biblical Contexts of English Literature. Então, os contextos bíblicos e clássicos da literatura. E eu aprendi que o livro, né, não tem só uma temática cristã, né? Então, se você conhece a narrativa, você sabe que a Jane se apaixona lá pelo Mr. Rochester, entre mil e outras coisas, tá? Eles se apaixonam, mas ela decide que ela não pode casar com ele porque ela descobre que ele já é casado. Isso vai contra a doutrina cristã que ela lia na Bíblia dela. Então, ela resolve fugir e ela quase morre por causa disso. Mas ela resolve fugir, né, mesmo que isso signifique morrer, pra ser fiel à própria fé. Mas então, o que eu aprendi nessa matéria? Que esse livro não está só permeado de temática bíblica, né, dessa mensagem cristã, mas ele tá... A linguagem inteira da Jane é baseada na linguagem bíblica, porque a Charlotte Bronte, ela cresceu numa época em que as pessoas aprendiam, né, liam a Bíblia na escola, então elas tinham que decorar versos e salmos, isso e aquilo. E é incrível, gente. Algum dia, quem sabe, eu possa gravar um vídeo separado sobre isso, mas é incrível como você lê lá, por exemplo, o jeito que a Jane se expressa, né? Quando ela tá nos momentos de maior angústia, ela fala sobre o vento, sobre o fogo, sobre isso e aquilo, que nem na Bíblia, né? Essa mesma imagery que a gente chama, né? Essas imagens, acho que assim se fala em português, né? Essas imagens que você usa pra retratar, pra se expressar. As mesmas estruturas de frases que a Jane, né, na sua autobiografia usa, são muito tipo um paralelo muito explícito com a Bíblia, porque o jeito que a repetição das palavras, o jogo de palavras que ela usa, enfim, por isso que é muito legal você ler no original, porque eu não conheço as traduções em português, eu só li no inglês mesmo, mas eu imagino que muito desse paralelo bíblico se perca quando você faz a tradução. Mas então, pra você ver como é muito enriquecedor a gente ter um conhecimento teológico, independente de você ser cristão ou não, tipo, mesmo, muita gente, eu li vários artigos, né, sobre Jane Eyre, de críticos que não estavam interessados, né, na moral cristã, eles estavam interessados justamente em enxergar a linguagem, essas funções bíblicas por trás do texto mesmo. Enfim, então, por isso, a importância da gente ter essa abertura a uma leitura pós-secular, né, dos textos literários. E, claro, como ficou óbvio agora nesse último exemplo que eu dei, Jane Eyre não é um texto explicitamente religioso, não é um sermão, é um romance. Mas, ainda assim, você pode ter essa visão religiosa. Você pode ter essa leitura pós-secular. Até é interessante pensar sobre, na sala do Bernardo Brandão, né, que ele fala sobre os mitos, sabedoria, literatura e sabedoria. Então ele fala bastante sobre os mitos gregos, né, sobre como eles são importantes para todo mundo, né, como todo mundo deveria ter acesso a esses textos, porque nós, os seres humanos, nós somos pessoas que entendemos a realidade através de narrativas, né, a literatura é um símbolo da vida. Então, por exemplo, se pensa nos mitos gregos, eles eram narrativas que explicavam o universo para as pessoas, né? Sendo fantásticos ou não, são narrativas que explicam o universo, né? A própria Bíblia, você acreditando que é um texto sagrado ou não, ela é um conjunto de narrativas que explica o universo para o cristão, né? Só que a diferença é que nesse conjunto o próprio Deus se insere na narrativa, né? E daí, especificamente pela encarnação de Jesus Cristo, né? Deus se faz homem, então Deus vai pro meio da narrativa, né?
É muito interessante, porque nessa mesma matéria que eu comentei antes, sobre os contextos clássicos bíblicos, a Bíblia era um dos livros que eles pediam pra gente comprar, tipo, pra gente trazer pra aula. Então o pessoal chegava lá, tipo, livro, não sei qual livro da Jane Eyre e uma Bíblia, assim, tipo, a Bíblia do rei James, né, do rei King James Bible. Mas eu achei muito engraçado, assim, ver a Bíblia como literatura, né. Inclusive, esse livro aqui do crítico Nicholas Boyle chama-se, não sei se está inspirado, mas Sacred and Secular Scriptures, A Catholic Approach to Literature. Então, é uma perspectiva católica da literatura. Então, o que ele faz? Ele explora a maneira de você ler a Bíblia como literatura e a literatura como um texto sagrado. Então, os textos literários que ele explora, acho que é Mansfield Park, da Jane Austen, O Senhor dos Anéis, Moby Dick. Então, eu ainda não li inteiro, eu só li algumas partes, mas muito interessante também. Certo, então por isso, a importância da gente procurar enxergar ter abertura e procurar enxergar significados transcendentais, né, nos textos que a gente lê. Porque se a gente quer se fechar nas nossas experiências, no secular, você pode acabar limitando muito, então, a interpretação de um texto. Caso vocês tenham interesse nesse assunto, eu poderia passar uma lista. Eu percebo cada vez mais que tem muito material no assunto. Né? Quando você lê um artigo, você vai vendo as notas de rodapé e você vai vendo que tem milhares, centenas de coisas publicadas a respeito. Né? Isso não é muito popular hoje em dia, mas tem muito material bom. Inclusive tem um crítico, um professor chamado Mark Knight. Ele é canadense, mas ele é professor da Universidade de Lancaster, aqui na Inglaterra. Eu quase conheci ele, porque quando eu estava escrevendo a minha tese sobre Chesterton, eu achei os textos dele na internet, a tese de graduação, não, de doutorado dele foi sobre Chesterton e o problema do mal, né? Chesterton e maldade, como Chesterton lidava com o problema do mal nas obras dele. Depois ele publicou essa tese, então eu usei para minha graduação, para minha tese e pro meu TCC. E eu mandei um e-mail pra ele e falei assim, eu tô usando o seu texto, achei muito legal, eu queria saber se eu podia, tipo, te encontrar em Lancaster algum dia pra gente conversar, eu tirar dúvidas. Ele, claro, e tal. A gente até marcou um almoço um dia, mas por causa do Covid e da pandemia eu não podia estar lá. Mas enfim, tudo bem. Algum dia, quem sabe. Mas ele é muito bom. Então ele publicou bastante sobre esse tema da literatura e religião. Aí eu peguei aqui uma parte, tá em inglês, né, mas eu vou resumir assim, um livro chamado An Introduction to Religion and Literature. Ele fala sobre como uma visão religiosa do texto, independente do seu credo, pode ser tipo cristão, budista, qualquer coisa assim, uma visão religiosa do texto traz formas de você compreender a realidade, né, muito mais extensas e que influencia tanto o que a gente procura nos textos literários quanto o que a gente faz com o que a gente acha, né? Como a gente interpreta aquilo que a gente acha. Né? Então, né, claro, eu poderia passar horas falando sobre o quanto uma leitura teológica dos textos pode enriquecer, né, uma interpretação. Então, por exemplo, até, não sei se vocês conhecem O Paraíso Perdido, do John Milton, que Paradise Lost, é um poema épico, escrito lá no século XVII, e que fala sobre Gênesis, né? Fala sobre a criação. E então, né, uma vez que você tem, por exemplo, tudo bem, eu posso ler esse texto e apreciar a forma poética dele, isso e aquilo, mas se eu conheço a história da criação, se eu entendo o que significa, então, na doutrina cristã, Deus criou o homem e colocou o homem aqui na Terra, e o homem ajudou Deus a nomear o que foi criado, né? Adão foi lá e nomeou os animais, isso e aquilo. Então, o que significa que o homem participa da criação? O que significa que o homem é chamado a corredimir, né? Então, daí Jesus Cristo veio pra Terra, isso e aquilo, então, e chamou o homem pra conhecer a ele, né? Então, então eu tô chamada a co-criar e corredimir. Então, o que isso significa, né, pro texto literário? Né? Então, John Milton, esse poeta, ele tava lá escrevendo poema. E ao fazer isso, ele estava também participando desse processo de criação divino, né?
Nesse mesmo livro do Mark Knight que eu citei, An Introduction to Religion and Literature, né, Introdução à Religião e Literatura, tem um capítulo que fala também sobre o problema, sobre meio que a falta uma interpretação errônea disso, né, o que acarreta, né, então você pensa em Frankenstein, da Mary Shelley. Primeiro, né, gente, Frankenstein não é aquele monstro verde que a gente vê nos filmes, não tem nada a ver. Primeiro que Frankenstein não é o nome da criatura, é o nome do cientista que criou a criatura. E segundo que a criatura não é verde, tipo, nada a ver. Tipo, eu acho até mais aterrorizante a descrição do livro do que do filme. Né? Tipo, ela é gigante, meio amarela e os olhos vermelhos, sei lá. Dá medo. Mas então, o que acontece? O Frankenstein, ele, ao invés de participar desse... Né, ele era chamado a co-criar com Deus, mas ao invés de fazer isso, ele quis ele mesmo ser Deus, ele quis ele mesmo criar algo do nada. Do nada não, né? Porque ele usou partes de corpos e tal, mas ele mesmo quis ser Deus e dar à luz a alguma coisa. E o que aconteceu, né? A criatura era tão horrível, tão horrenda e assustadora que ele ficou louco, ele enlouqueceu e fugiu. E a criatura, né, ela ficou sozinha, ela quis ir atrás do Criador. Então ela começou a perseguir o Victor Frankenstein pelo mundo inteiro, assim. Então, né, gerou essa perseguição meio sinistra aí do que a obra acompanha. Nossa, esse livro é muito bom, gente. É meio pesado, mas é muito interessante. Tem até uma interpretação, né, que meus professores falaram pra gente na minha graduação, é que a Mary Shelley é filha da Mary Wollstonecraft, né, que era outra autora. E a Mary Wollstonecraft, logo depois de dar à luz a Mary Shelley, ela faleceu por algum problema ali da gravidez, eu acho. Então, não sei, uma das leituras, uma das interpretações que se faz da obra de Frankenstein, né, que a Mary Shelley era meio que essa questão pessoal de você se ver como uma criatura que leva à destruição do seu criador, alguma coisa assim, enfim. Esse é outro tema. Mas tudo bem. Mas é isso, então é só pra, né, voltando ao que o Rodrigo Gugel falava sobre a importância da gente não se limitar às teorias literárias, né? A gente não pode ficar só na teoria para explorar a literatura. A gente tem que fazer uso de outras ferramentas, né? Ferramentas históricas, geográficas, religiosas também. Então eu vou estudar a história do período, a religião, isso e aquilo, para entender realmente o que circundava o texto que eu estou estudando. Então... Né, tenho vários outros exemplos, né? Eu poderia falar sobre uma matéria que eu fiz da Jane Austen no meu último ano agora. Foi muito boa, eu gostei muito dessa matéria, se chamava Austen in Context. Né, então, Jane Austen em contexto. A gente viu bastante, justamente, a gente explorou bastante essas ferramentas, né? Tudo que circundava ali a cultura da Jane Austen para realmente entender o período, foi muito legal. Mas eu percebi que muitas vezes meus colegas, né, eles estavam tão acostumados a repetir o que meus professores faziam de só desconstruir tudo que a gente estudava, isso e aquilo, que eles, sei lá, tipo, uma cena super inocente ali do livro, eles queriam, não, isso aqui na verdade tem esse tom erótico aqui que tá permeando essa cena. Na verdade, a Jane Austen queria mostrar algo mais sensual e tal, tipo, sabe, mas ficava meio ridículo, assim, às vezes, mas para mostrar, né, como é importante a gente ter essa posição de abertura a um diálogo com o autor, né, com o que ele estava propondo. Né? E, por exemplo, na própria Jane Austen tem uma temática muito forte das virtudes, né, então os personagens dela refletem, né, a luta pelas virtudes, pelo desenvolvimento pessoal, né, então essa é uma temática super legal de você ler também, de você enxergar sobre uma moral cristã, né, as virtudes cristãs. Então, mais ou menos é isso que essa é o tipo de coisa que eu gostaria de explorar agora durante o meu mestrado. Inclusive, uma das matérias que eu escolhi fazer, que a gente tem algumas matérias obrigatórias que a gente tem que fazer, mas outras a gente pode escolher. E uma das que eu escolhi chama-se Performing Religious Discourse, ou seja, que fala sobre os sermões, né, do século XVII, um pouco anterior, mas se foca especialmente no John Donne e no Lancelot Andrewes, dois autores aí e que escreviam sermões religiosos.
E esse mestrado vai realmente explorar como o sermão, na verdade, é um gênero literário que teve um impacto muito grande na cultura e em outros na literatura, assim. Então, ele teve impacto na arquitetura da época e também na literatura, né? Então, tanto que quando eu estudava os textos do século XVIII, eu sempre percebia que os autores volta e meia escreviam em resposta ao que era escrito pelos religiosos, né? Então, em resposta a sermões, isso e aquilo. Então, realmente, a religião está sempre gerando, assim, tá estimulando a criação literária. Então, é isso que eu quero resgatar aí, de certa forma, no meu mestrado, porque acho que não é muito popular. Eu acho que no meu curso, pelo que eu vi, eu sou a única pessoa fazendo algo assim. E é mais ou menos isso, meu interesse. Outra coisa que eu acho interessante de pesquisar é de perceber também o desenvolvimento da novela, do romance, né? A gente fala em inglês novel, que é o romance, né? Não um romance tipo algo romântico, tipo Nicholas Sparks, não isso, mas o romance, a novela, o livro, como é que ele se desenvolveu, né? Quando é que um texto deixou de ser assim e começou a ser um livro e tal, porque eu acho que também a religião tem alguma influência aí nesse desenvolvimento. Mas enfim, é mais ou menos isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma. Não sei quantas pessoas vão assistir até o final, mas tudo bem. Qualquer coisa eu tô aí, se tiverem alguma sugestão ou crítica também, se vocês perceberem que eu falei algo que não tá completamente certo, por favor me avisem. Tenho muito pra aprender ainda. É que nem a minha amiga Bárbara Lores falou aquela frase docendo dítimos, eu acho que é assim que pronuncia, né? Mas é ensinando que a gente aprende, né? Então, eu estou ensinando, assim, gravando esse vídeo, né? Pra partilhar o que eu sei, mais ou menos, mas claro, eu tenho muito pra aprender e é nesse processo que a gente vai se enriquecendo cada vez mais. Então, eu vou deixar aí também o link da minha campanha embaixo. Apesar de eu já estar aqui em Oxford, preciso de muito de ajuda. Mas é isso, gente. Então, qualquer coisa eu tô aí e espero que tenham gostado. Um beijão.